Boa noite, seguidores da página Chimarrando na Fronteira. Estamos aqui hoje para mais uma live da série de entrevistas com os pré-candidatos ou pré-candidatas ou possíveis pré-candidatos à Prefeitura Municipal de Santana do Livramento. Em primeiro lugar, antes de chamar a nossa convidada de hoje, eu gostaria de parabenizar, em nome da equipe Chimarrando, a nossa cidade, Santana do Livramento, pelos seus 197 anos de lutas, batalhas, algumas conquistas, outras não. Vivemos um momento difícil de pandemia na nossa cidade e no mundo, e gostaria, sim, de passar essa mensagem de incentivo. Se Deus quiser, isso tudo vai passar um dia. Vamos tirar de letra, somos santanenses, somos guerreiros e vamos enfrentar esse vírus. Então, eu gostaria de deixar aqui que, claro que a nossa terra tem falta de muita coisa, muita carência, muita precariedade, mas é a terra em que eu nasci, a terra em que eu crio os meus filhos, a minha neta, é a terra que eu amo e que eu ainda sonho e quero ver o município de Santana do Livramento desenvolvido e com qualidade de vida para todos. E esse ano é um ano de eleição, um ano muito difícil depois de tantas coisas que estão acontecendo. Então, assim, é de suma importância as nossas lives, até para conhecimento da população, dos nossos candidatos e candidatas à prefeitura, para sabermos escolher bem o que é o futuro para todos nós. Bom, sem mais delongas, hoje a nossa convidada especial é Mari Machado, a nossa vice-prefeita municipal, pré-candidata à reeleição, e hoje o Chimarrando tem o prazer de recebê-la. E, bom, peço a todos que mantenham o nível na live, vamos respeitar, vamos ouvir as propostas, e até para a gente ter como escolher bem na hora de realizar o nosso voto. Boa noite, Mari, seja bem-vinda. Boa noite, Kátia, é um prazer estar aqui contigo. Mari, a primeira etapa da nossa live, eu sempre falo a todos no ar e falarei para ti também, será feita três questionamentos e tu tens 10 minutos para responder cada questionamento. Se sobrar tempo, agregaremos lá no final esse tempo, ok? Na segunda etapa da live, tu terás 5 questionamentos, 2 que são fixos a todos os candidatos, pré-candidatos, e 3 que foram sorteados de seguidores da página. Bom, vamos lá. Quem é a pré-candidata? Bem, Kátia, primeiramente eu queria dizer que é um prazer estar aqui com o Chimarrando e com as pessoas que assistem esse veículo importante de informação e comunicação com a nossa comunidade, especialmente nessa era que nós estamos vivendo agora, né, e que fomos todos obrigados a nos conectar, porque a pandemia efetivamente colocou todos os países de joelho, né, e lamentavelmente acabo de saber a notícia de mais 10 casos, né, em Santana do Livramento. Gostaria de te dizer que quando tu fizeste a comunicação conosco, né, para enfim, marcar essa agenda, e deste a possibilidade de escolha de datas, eu escolhi esse dia justamente porque é o dia do aniversário do nosso município, né? E quero também, através desse canal aqui, parabenizar a nossa cidade, porque,
embora ela ainda não seja tudo que nós desejamos, ela tem potencial para ser, né? E a gente precisa acreditar nisso, porque ela é o lugar, né, onde nós nascemos e nós amamos o nosso chão, né? Mesmo aquelas pessoas que foram embora, acontece um fenômeno interessante em Santana do Livramento. Nós temos 77 mil habitantes e 72 mil eleitores, o que significa que muitas pessoas que foram embora de Livramento foram mas não levaram o título, porque ainda querem manter esse vínculo com a cidade, né? Querem estar conectados com a cidade. Então, eu peço que tu me avise, quando faltar um minuto para concluir essa parte da pergunta, porque, para mim, eu falo bastante, como tu sabe, né? Então, para eu poder manter o controle do tempo. Então, parabéns à nossa Santana, né? E faz parte do amor que eu tenho por ela, o desejo de ser pré-candidata a prefeita, né, de Santana do Livramento. Eu gostaria de dizer que sobre mim, né, eu sou uma mulher, né, de 55 anos, né, tenho 3 filhos, o Felipe, a Nelise e a Bruna. Recentemente fui avó, só pude ver o meu neto uma vez, infelizmente, porque logo em seguida implodiu a pandemia aqui no nosso país, né? Mas eu sempre, a escolha, né, eu fui uma menina, né, que fui alfabetizada em Santana do Livramento, né, fui criada durante a minha infância, uma parte dela no Paço do Guedes, escola onde os meus tios estudaram, não eu estudei numa escolinha que ficava ali perto do 14 de julho, depois eu estudei durante alguns anos no Uruguai, fui alfabetizada lá também, e fui embora com os meus avós. Eu não conheço meu pai, né? Eu fui criada pelos meus avós e 9 tios, né? E lá eu estudei na escola Paula Soares, Pio XII, hoje é só Paula Soares, que fica atrás ali do Palácio Piratini, né? Então lá eu conheci o movimento estudantil. Naquela época as grandes lideranças eram Pedro Simon e José Fogaça, né? Enfim, conheci o movimento estudantil quando estava ainda estudando em Porto Alegre, e também lá iniciei o curso de magistério, né? Voltamos para Livramento, me formei em magistério em Santa Teresa. Eu acho muito importante referir isso. Naquela época, o Ivo Cagiani era vereador, o saudoso Ivo Cagiani, historiador do nosso município, e ele foi quem me deu bolsa de estudo para eu estudar, né, no Santa Teresa, que nós não tínhamos condições de pagar, né? Eu sou muito grata a isso, né? Trabalhei nessa época, inclusive, como vendedora de assinaturas da Folha Popular. E o meu primeiro emprego mesmo foi no SEBEM, que ficava lá na Vila Marim, né, quando eu trabalhava com crianças no contraturno escolar, né, dando reforço escolar. Me formei em magistério no Santa Teresa, né, ali comecei a participar de grupos de jovens da igreja, e ali eu despertei, acho, né, para esse sentimento de justiça social que eu carrego até hoje, né? Eu devo muito à igreja, ao padre Dalcin, irmã Jurema, minha professora de filosofia, minha professora Ema, de português e redação. Eu sou muito boa em redação e devo isso a ela, né? Gosto de escrever, e eu acho que eu agradeço, tenho muita gratidão pela possibilidade de educação que eu tive. Busquei sempre proporcionar a mesma coisa para os meus filhos, né? Meu avô sempre dizia, né, que a única coisa que a gente deixa na vida para os filhos é a educação, são os instrumentos para a pessoa crescer, para a pessoa buscar os seus objetivos. Então, fui professora em algumas escolas de Santana do Livramento, professor Chaves, Carlos Vidal, onde eu trabalhei com alunas do magistério. Comecei dando aula lá no Celina, né? Mas eu, quando fui nomeada professora, primeiro eu trabalhei no Instituto Livramento, com o reverendo Jubal, né? Quando eu fui nomeada no magistério, foi no Celina, né? E eu fui nomeada para dar aula de matemática. Então, aquilo para mim foi muito impactante, né? Porque a minha área de preferência sempre foram as humanas. Então, houve uma vaga no colégio
no colégio Professor Chaves, e eu fui para lá, então, aí para trabalhar com a quarta série, né? Eu trabalhei muitos anos com alunos pequenos de quarta série. Às vezes eu encontro algum deles e eles me reconhecem, né? Óbvio, porque eu envelheci, mas eles mudaram. Então, mas é sempre uma satisfação. Eu fui muito feliz no magistério, né? A minha atuação sempre foi muito importante, porque eu acredito muito na educação e eu sou vocacionada para isso, né? Eu gosto do magistério e sei das dificuldades que os professores enfrentam, né? Depois, profissionalmente, em 1998, a primeira filiação partidária foi em 88, né? Em 1997, nós nos filiamos ao PSB, reorganizamos o partido aqui na cidade. E em 98 eu recebi um convite para trabalhar com o Beto Albuquerque na Assembleia Legislativa. Fiz essa opção, né? Fui trabalhar e a partir dali construí a Secretaria Nacional de Mulheres juntamente com outras companheiras, e passei um período no governo do estado com o Beto, né? A decisão de filiação ao PSB foi por acreditar na luta da UERGS, né? Que era uma luta que o Beto fazia, né? Recolhendo assinaturas e tal. E depois, em 2004, em 2000 já comecei a trabalhar muito vinculada a Brasília. Em 2004 fui convidada para ser chefe de gabinete do Eduardo Campos. Morei 12 anos em Brasília, né? Nesse período, trabalhei um período no governo do estado, fui secretária adjunta, né? No governo do estado, na época do governador Tarcísio Genro, e também passei um período também trabalhando em Brasília. Então, acumulei muita experiência com as pessoas que eu convivi, tive o prazer de conviver com bons políticos como o Beto, Eduardo Campos, com quem eu trabalhei até a sua morte, né, até aquele acidente fatal, com Miguel Arraes, com quem eu trabalhei também, enfim, pessoas que são exemplo na política, né, de conduta e de trabalho e de gestão pública, muito especialmente. Muito bem. Vamos então para o nosso segundo questionamento. Por que quer ser prefeita de Santana do Livramento? Kátia, essa trajetória que eu contei agora, né, que me proporcionou tantas oportunidades, né, de aprendizado na vida. Eu sou pedagoga e bacharel em Direito, por formação, iniciei também uma gestão, uma pós em gestão de pessoas, que eu não pude concluir, porque caiu bem na época da campanha, da pré-campanha do Eduardo para presidente da República, e eu tinha, enfim, eu era da coordenação da campanha dele, né, e depois ele faleceu, enfim, foi um momento muito atribulado na vida de todos nós que éramos amigos, né, e companheiros dessa figura humana tão importante. Então, assim, eu sempre desejei ajudar Livramento. Durante os 8 anos do governo do ex-prefeito Weinner, eu pude atuar, né, na cidade como voluntária, né, atuando especialmente na área de política pública para mulher, crianças e idosos. Foram ali inaugurados o Centro de Referência da Mulher, né, o Centro do Idoso, né, enfim, então, o PAISME, que era um programa coordenado também por mim, né, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que as pessoas devem lembrar, o Sonhar, que nós fazíamos ali também. Então, eu sempre tive o desejo de ajudar. Pude intermediar muitos recursos para Livramento, na época que eu estava em Brasília, e eu não morava aqui, né? Eu estava trabalhando fora, né, durante todo esse tempo, mas nós tínhamos um bom diálogo, uma boa interlocução das secretarias para desenvolver o trabalho. Então, isso foi possível. Quando, em 2016, o partido me convidou para vir ser candidata a prefeita em Livramento, eu avaliei que seria muito arrogante da minha parte, por estar tanto tempo fora, né, vir para ser candidata a prefeita. Eu estava morando fora,
eu sempre vindo a Livramento, né? Minha filha mora aqui, e minha nora, enfim, tenho meus familiares, minha irmã, meus tios, mas eu não estava atuante na política, né? Enfim, não, eu sabia da política, mas não estava atuante na política. E aí o partido me fez esse convite e eu disse, né, que eu achava que era importante, que eu não poderia ser candidata a prefeita, que seria melhor e mais adequado ser candidata a vice-prefeita. E aí vinha sendo feita uma discussão com o PDT, do ICO, né, com quem nós tínhamos disputado várias eleições. Bom, enfim, eu decidi vir para ajudar a cidade. E eu quero ser candidata agora por várias razões. Primeiro porque eu entrei numa coligação desarmada, né, querendo efetivamente trabalhar. O que eu fiz durante o primeiro ano do mandato, em 2017, eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho, eu assumi várias secretarias e mostrei como é que se faz o trabalho de gestão, né? Eu gosto da gestão e eu entendo da gestão. Isso não é nenhuma fala arrogante, é de uma pessoa que trabalhou para isso, que se formou para isso, que aprendeu onde esteve e as oportunidades que teve, buscou aprender. Então, lamentavelmente, né, por decisão que não foi minha, nem do meu desejo, houve esse afastamento da vice-prefeita da gestão, né? E eu pude, então, fazer uma reflexão a respeito disso, né? De, primeiro, como é importante, né, que a gente tenha confiança ao fazer uma parceria, né, de que não vai ali na frente sofrer uma decepção tão grande. Não foi fácil esse momento, né? Foi um momento de perseguição política, de ameaças, enfim, de ataques, né? Infundados, né? Porque em absoluto eu tive qualquer responsabilidade pelos erros cometidos, né? Ou não, né? Pelo prefeito atual, né? Quem fez seu próprio afastamento foi a Justiça e foi o Ministério Público, né? Pelo contrário, eu nunca ataquei ninguém, né? Eu não tenho esse perfil, nunca usei da palavra para atacar ninguém, embora tenha sofrido muitos ataques. Então eu fiz essa reflexão, né, sobre ser candidata a prefeita ou não, e eu acho que eu estou preparada para ser prefeita de Livramento. Durante os 5 meses em que eu estive à frente da prefeitura, eu pude demonstrar um trabalho efetivo para a população. Não apenas no cuidado, né, extremo com a pandemia. Tu vê que durante os meses de 16 de março a 26 de maio, nós tivemos 35 casos no município. E nós fizemos aproximadamente 600 testes no mês de maio, que foi quando os testes começaram a chegar, né? Então, quer dizer, nós efetivamente fizemos um trabalho de contenção dessa pandemia, né, com várias iniciativas e ouvindo quem a gente tinha que ouvir, né, que são os médicos, né, são os profissionais da saúde que estão na linha de frente, com acompanhamento de vários segmentos da sociedade, dialogando com as pessoas, explicando às pessoas as medidas que estavam sendo adotadas. Então, eu quero essa oportunidade de ser prefeita para trabalhar pela minha cidade, para usar essa rede, né, de conhecimento e de parcerias que eu construí ao longo da vida em Brasília, no governo do estado, né, em favor do município. Eu conheço Santana do Livramento, eu sei os problemas que Santana do Livramento tem, eu conheço cada bairro de Santana do Livramento. Em todas as campanhas do agasalho, do Natal, que foram feitas durante os 8 anos de governo do ex-prefeito, do PSB, eu estive junto às pessoas nos bairros. Naquela oportunidade, nós conseguimos desenvolver várias políticas públicas voltadas para segmentos que realmente precisam da atenção da comunidade. E eu tenho um olhar abrangente, né? Além disso, eu não estou caminhando sozinha, né? Eu tenho partidos aliados. O MDB e o PL estão comigo desde o começo. O PL desde o ano passado e o MDB desde o início do governo. Quando nós saímos, o MDB saiu também. E nós estamos trabalhando o projeto para a cidade com uma
perspectiva reiteradas vezes. Eu vou ser prefeita durante 4 anos, mas penso que a cidade tem que ter um projeto que hoje possa ser representado pela Mari, amanhã possa ser representado por outra pessoa. Quando a gente fala de projeto, é isso. O projeto é mais importante do que a figura individual do político, né? Então, é isso que eu penso a respeito de Livramento. E eu quero essa oportunidade, que a população me dê a oportunidade de cuidar das pessoas da cidade. Eu acho que durante esses 5 meses eu passei essa segurança. Além disso, eu quero ser prefeita porque eu tenho certeza, né, de que nós vamos lograr desenvolver muitos projetos e trazer recursos para Livramento. Acho que tenho a capacidade de interlocução com outras esferas de poder que me garantem essa possibilidade. Então tá, vamos ao nosso terceiro questionamento. No caso de ser eleita, quais serão as suas ações na área da educação, saúde e habitação e no desenvolvimento da cidade, onde entra também a geração de oportunidades de trabalho para os santanenses e mais qualidade de vida? É uma pergunta muito ampla para ser respondida em 10 minutos, mas eu vou tentar, né? Assim, a gente já está trabalhando num programa de governo juntamente com os partidos aliados e ainda queremos submeter esse programa de governo à sociedade civil. Obviamente, se a pandemia assim nos permitir, é uma campanha muito diferenciada essa, não é, Kátia? É uma campanha que nós estamos efetivamente trabalhando através das redes sociais e, enfim, buscando contato. Não sabemos ainda como será o contato com o eleitor, se vai ser possível entregar um material para o eleitor, ir na casa do eleitor. Nós não sabemos como essa pandemia vai progredir no Brasil, então é uma campanha muito diferenciada, mas eu posso adiantar, sim, algumas questões que estão na minha cabeça e no meu coração com relação à questão, a essa área tão importante que é a do desenvolvimento social. Vou chamar de desenvolvimento social primeiro, né? Então, na área da saúde, né, nós já tínhamos iniciado um trabalho que, infelizmente, né, nos foi, enfim, no meio da pandemia, nós não tivemos a condição de dar continuidade, mas ainda assim, nós fizemos um belo trabalho na área da saúde durante esses 5 meses, especialmente com o objetivo, né, de garantir que a Santa Casa, né, tivesse a condição de atender as pessoas, né, onde houvesse, quando e se houver a necessidade, a partir dessa realidade de pandemia que nós estamos vivendo. Mas, na saúde, eu queria destacar algumas coisas. O que nós fizemos foi bastante para o período curto de tempo, né? E eu queria ter a oportunidade de falar sobre isso, mas acredito que agora não seja esse o momento. Então, nós queremos ampliar o atendimento do Centro Especializado de Saúde da Mulher, né, para, enfim, ali no período dos 5 meses, nós inauguramos tem um ambulatório de planejamento familiar, né, dentro do centro especializado, tem o atendimento ginecológico, o acompanhamento das mulheres, e nós também iniciamos o trabalho para formar um ambulatório com vários profissionais para atendimento à depressão, né, que é uma doença, né, hoje reconhecida. Antes as pessoas chamavam de frescura, mas hoje as pessoas sabem que não é, né, que isso é uma doença efetivamente, né. Nós queremos retomar também o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o PAISME, que devem muitas mulheres recordar dele, né, que davam atendimento e orientação para as mulheres em suas casas sobre as diversas áreas da saúde da mulher, como a anemia falciforme, câncer de mama, câncer de útero, climatério, menopausa, gravidez na adolescência, questão da violência contra a mulher, enfim, várias áreas da saúde da mulher. Fortalecer o programa Primeira Infância Melhor, né? Nós tivemos, nesse último período, muitos casos de óbitos de crianças e de mães também, né? E a mortalidade materna, até 2012, estava
zerada, né? Então, nós precisamos apoiar esse programa, né? Eu quero ter um olhar diferenciado para a questão da saúde mental, implantando aqui em Livramento as residências terapêuticas que hoje são defendidas pelo segmento da saúde mental do país, que não são hospícios, mas são residências que acolhem aquela pessoa que tem problema de saúde mental, que já passou os 10 dias no leito do hospital e que a família não tem condições de ter, ou que também não tem família, né? Que não, porque o CAPS dá o atendimento, mas o CAPS é um órgão intermediário, né? Então a residência seria justamente para que a gente pudesse acolher essas pessoas com doenças mentais, né? Fortalecer o trabalho do CAPS, né? Ter um atendimento especializado para criança e adolescente, com um centro de atendimento especializado para atendimento médico, psicológico, prevenção à gravidez na adolescência, à drogadição, prevenção de DSTs, enfrentamento à violência juvenil, ao bullying, enfim. Um centro de referência de atendimento infanto-juvenil, o CRAI, né? Eu acho que nós já estamos habilitados para implantar na Santa Casa. Eu fui conhecer em Porto Alegre esse centro de atendimento para crianças abusadas, né, sexualmente, e é importante que nós tenhamos esse serviço aqui no nosso município, né? Eu quero também ter um olhar muito especial para as crianças e pessoas portadoras do autismo, né? Eu tenho essa experiência na minha família e eu sei que isso é uma coisa, é uma doença para a qual nem professores nem os pais estão preparados, né? Nós temos apenas um neuropediatra na cidade e isso já é uma grande valia, mas ter um centro de atendimento, né, para quem tem o transtorno do autismo, acho que é fundamental. A outra pergunta era sobre, enfim, ainda sobre o eixo de desenvolvimento social, sobre educação, né? A educação é um tema que particularmente me mobiliza, porque eu sou professora, né, por vocação. Eu também gosto da área do direito, fiz até o exame da ordem, mas não tive oportunidade de exercer, né? Existem outras propostas de saúde que eu não falei aqui, mas que a gente certamente vai ter oportunidade de falar em outros momentos, porque eu quero entrar um pouquinho na área da educação. A área da educação é fundamental no nosso entendimento, né, na coligação que hoje trabalha junto. Por quê? Porque a educação liberta, né? A educação é o que nos dá o suporte para a caminhada futura, né? Então, nós temos que fazer um investimento na capacitação continuada dos professores, a recuperação das escolas, né, que estão muito degradadas. Já fizemos um pouco agora, nesse período recente, mas temos que avançar nisso. Eu quero implantar em Santana do Livramento, pelo menos, inicialmente, uma escola de tempo integral por bairro, né, com atividades extracurriculares no período alternado, né, onde tenha oficinas de canto, de música, enfim, esporte, reforço escolar, né? Então, pelo menos, inicialmente, uma escola de tempo integral por bairro. Eu quero estimular a participação das escolas do nosso município em eventos como as Olimpíadas da Matemática, Feira Nacional de Ciências, porque as feiras de ciências aqui nas nossas escolas são belíssimas, né? Olimpíadas de Português. Acho que nós temos que ter um olhar muito especial com relação à educação, promovendo, né, a presença de professores que se capacitaram para isso. Eu recebi esses professores, eles estudaram para trabalhar a educação no campo, então nós temos que ter esse olhar voltado para a educação no campo. É óbvio que o transporte escolar vai merecer um olhar muito especial, porque ele é realmente, hoje, bastante deficitário, nós precisamos qualificar isso. Eu lembro que no final
Desculpa agora. Kátia. Caiu. Oi. Caiu a internet. Pois é. Pedimos desculpa, mas coisas que acontecem. A Oi adora fazer isso com a gente. Gente, Peço tem que sair da Oi. A Oi tá muito enrolada. Pediu renegociação de dívida. Olha, a Oi tem muitos problemas. Bom, pode seguir da onde paraste, Mari. Conclui o teu pensamento. Eu não me lembro bem, mas eu acho que estava falando sobre o transporte escolar, né? Isso. O transporte escolar, e eu não sei qual é o tempo que eu tenho ainda, né? Mas olhar a questão da alimentação escolar é importante, trabalhando muito com a agricultura familiar, né? A qualidade do ensino também é importante, a expansão de oferta de vagas para a educação infantil, né? Então, acho que, enfim, tem muita coisa, né? Tem programas que eu quero fazer, como o Agrinho, que existia antes, o Jardineiro Mirim, com as crianças das escolas, enfim, tem muitas coisas possíveis e realizáveis na educação, agora que se concluiu, né, a prestação de contas, né, durante esse período de 5 meses que eu estive aí, eu acompanhei muito de perto isso, e nós temos condições de, inclusive, estabelecer negociação para aquelas escolas de plástico, chamadas escolas de plástico que não foram concluídas. Quanto à questão do desenvolvimento econômico da cidade, eu penso que, assim, tem vários, digamos assim, vieses, né, para a gente trabalhar o desenvolvimento econômico da cidade. Primeiro, a gente tem que cuidar da casa, né? Nós temos que melhorar a receita da prefeitura. Melhorar a receita da prefeitura significa melhorar a gestão dos recursos, né? Tu vê que nesse período de 5 meses em que eu estive à frente do governo, e eu preciso falar sobre isso, porque é importante que a gente fale, né? Eu recebi 65 milhões de restos a pagar. E desses restos a pagar, de 2019, eu paguei 15 milhões. Né? Dos recursos liquidados por mim durante os 5 meses, 89 milhões foram liquidados e foram pagos 67 milhões de despesas. Então, os 22 milhões que ficaram são parcelamentos que vão até o final do ano. Porque quais são as nossas dívidas? As nossas dívidas são Cisprem, fornecedores que eu recebi 2,5 milhões e deixei 327 mil, Santa Casa, né? Eu paguei os médicos que estavam quase 849 mil reais que estavam atrasados, 13º dos servidores que estava atrasado, coloquei o salário em dia, né? O lixo, deixei totalmente pago a dívida que tinha de 1,5 milhão de 2019, mais os pagamentos efetuados durante os 5 meses de governo, né? Precatórios, Câmara de Vereadores, né? Então, assim, nós temos que melhorar a receita do município. Como é que a gente melhora a receita do município? Vou te dar um exemplo. Nós fizemos a inscrição num programa da Comunidade Europeia que vai trazer 2 milhões de euros para Santana do Livramento, para investir em inclusão social, cuidado com o meio ambiente e economia social, através dos catadores. Essa candidatura foi aprovada, né? O projeto deve ser apresentado até a primeira quinzena de agosto, né? Então, foi uma candidatura que foi colocada lá no período de 5 meses em que eu estive, e é um recurso que vai entrar na cidade. E nós vamos trabalhar conjuntamente com o Rivera esse recurso. Então, é muito importante que a gente saiba captar recursos, não apenas das emendas parlamentares, e é importante também que se recapte recursos das emendas parlamentares, porque as emendas nos ajudam a desenvolver projetos na cidade. Eu tenho uma excelente relação com todos os deputados, né? Todos os deputados de todos os partidos, né? Então, é um trabalho que, enfim, eu morei muito tempo em Brasília, eu conheço, né, Brasília, e sei que não apenas através dos deputados, mas também através de
projetos nós podemos captar recursos junto aos ministérios, né? Então, investir nessa parceria internacional é uma das formas de promover o desenvolvimento. Dou um minutinho para te concluir. Tá. Acho que teria muita coisa para falar, né, sobre desenvolvimento urbano e o que eu espero para melhorar a vida das pessoas, mas acho que estimular as agroindústrias, o empreendedorismo local, criar a marca de Santana do Livramento e dar continuidade ao projeto da construção de um polo tecnológico binacional aqui na nossa fronteira, né, eu iniciei lá em 2017 esse debate e quero dar continuidade, porque eu vi essa experiência em Pernambuco e hoje essa experiência gera 7 mil empregos. E isso dá alternativas também para a nossa juventude. Vamos ver se eu entro em outros pontos na próxima pergunta. Não, Mari, tem muitas pessoas interagindo na tua live. Que bom. Peço a todos que curtam, compartilhem, questionem, porque depois ela vai olhar a live, quiser responder alguém, ela é livre para responder ou não. Então, não posso fazer pergunta de todos, até por causa do nosso tempo. Então, vai estar aí, a live vai ficar dias no ar, vai ficar fixada na página. Então, podem seguir perguntando, questionando. Várias pessoas interagindo, Neila Eliane, Renata Nunes, Cristiane Rodrigues, Carla Saraiva. Um beijo, querida. Gosto muito da Carla. André Curbete da Rosa, Camila Weiss, Yara Morales, Margarete Pedroso. Um beijo, Margarete. Gosto muito de ti. Luciana Fernandes, ótima turismóloga. Gosto dela também. Fez uma grande contribuição aqui. Nossa, muitas pessoas interagindo, te dando os parabéns. Inclusive, as tuas filhas estão aqui, a Nelise Trindade, a Sônia Alves, um beijo, Sônia, a dona Celide Almeida, muitas interações na live, curtam, compartilhem, pessoal. Bom, eu não tenho como fazer pergunta de todos vocês, tenho perguntas no WhatsApp, eu tenho uma pergunta que é especial e essa eu não vou deixar tu fugir dela. É do membro da equipe do Chimarreando, do Marcos Fabiano. Ele pediu que eu te perguntasse e eu também tenho essa curiosidade. Como que tu vê uma possível disputa entre duas mulheres? Porque a tendência é essa, até porque a gente realizou uma pesquisa na página e duas mulheres encabeçaram a liderança dessa pesquisa o tempo inteiro. Como que tu vê isso, Mari? Duas mulheres, a gente já tem pouca participação da mulher na política. Como que tu enxerga isso? É positivo, é negativo? Como que tu vê essa possível disputa, né? Acredito que a vitória estará entre as duas mulheres, né? Então, como que tu enxerga isso? Eu vejo isso com muita alegria. Eu acho isso maravilhoso. Eu luto a vida toda, eu sou uma pessoa que luta pela causa da mulher, não é da boca para fora, né? Eu faço isso com convicção e com o coração, né? Porque eu entendo que a política precisa do olhar feminino, a política precisa do nosso jeito de fazer política. É um espaço muito masculino e os homens normalmente não têm o mesmo olhar que nós temos, né? A mulher traz para si o cuidado, né? O cuidado com as pessoas, e eu acho que isso é uma questão fundamental para a política. Como diz Michelle Bachelet, né? Quando uma mulher entra na política, muda a mulher, mas quando muitas mulheres entram na política, muda a política, né? Então, o fato da Ana ser candidata é muito bom, né? Assim como eu tenho certeza que ela pensa o mesmo a respeito da minha candidatura, ela conhece o meu trabalho, ela sabe, né, do desejo e de que eu faço as coisas com o coração, e eu tenho a mesma visão a respeito dela. Então, eu tenho muito respeito pela candidatura dela, e acho que nós vamos certamente enriquecer muito o debate, vai ser um debate
muito elevado, né, entre as candidaturas de Santana do Livramento, justamente porque nós vamos dar essa qualidade. Com certeza, a Ana e eu. Muito bem, então vamos entrar para a nossa segunda etapa da live agora. Tu tem 5 minutos para cada questionamento. Vou te fazer 2 perguntas direcionadas que eu fiz a todos os outros pré-candidatos e farei aos demais que ainda faltam. Livramento parece ser uma cidade amaldiçoada. E de uns tempos para cá, parece que a maldição se estendeu aos vices da cidade. Lembro, no primeiro mandato do governo Wagner, PSB, houve um rompimento com o vice Estócio Ribeiro Santana, PPS. No mandato 2005 a 2008, deu-se uma trégua no segundo mandato, no qual o vice era Leonel Amoretti Gornati, PSDB. 2009 a 2012. Pelo que dizem as más línguas, o partido decidiu não se impor para não perder os cargos. Já em 2013 e 2016, no mandato de Glauber Lima, do PT, houve mais um rompimento com o seu vice Edu Oliveira, PSD. Daí veio o mandato do atual prefeito do PDT, Ico Charopem, 2017 a 2020, no qual sabemos a história, não precisamos te contar essa história, porque tu viveu ela, e pergunto, os vices que tu pretende, o teu vice, no caso, tu pretende ter ele sendo apenas uma figura decorativa ou terminando praticamente nulo, assim, na coligação? O que tu pretende ao teu vice? Primeiro eu quero fazer uma correção, né? No segundo governo as más línguas, essas falaram mal. Havia uma total sintonia do Wagner com o Gornati, pessoa que eu respeito demais, ele tinha uma atuação muito forte dentro do governo, o partido foi bastante valorizado, sim, e eu tenho maior respeito pelas lideranças do PSDB do nosso município, pessoas que eu tenho um carinho muito especial, inclusive, eu citaria aqui o nome do Foguinho, que é simbólico, né, para todos nós. Muitas vezes nos encontramos fazendo campanha, né, pelas ruas da cidade, e nós para o Beto, ele para a Ieda, e assim, enfim. Então, eu não acho que isso seja uma maldição, e nem acho que a cidade seja amaldiçoada. Eu acho que há, talvez, uma exacerbada, digamos assim, qual palavra eu vou usar? Uma exacerbada vontade de aparecer, né, por parte do ambiente político em Santana do Livramento, que não percebe que eu tenho uma visão, né, que eu acho assim, ó, que líder que é líder constrói outros líderes, estimula o aparecimento de outros líderes, dá oportunidade para as pessoas. Essa é a minha visão, né? Então, eu não acho que isso seja uma regra, mas acho que existe muito desse individualismo colocado na política e do medo que a outra pessoa vá apagar o seu brilho, né? A escolha de me afastar do governo não foi minha, né? Eu, pelo contrário, teria ficado até o fim, certamente as coisas não teriam acontecido como aconteceram, e seria vice-prefeita numa boa, tranquilamente. Eu tenho outras alternativas, entende? Para mim, ser prefeita de Livramento é uma tarefa importante que eu quero desempenhar, porque eu acho que penso que tenho condições e capacidade para isso. Mas, na construção de uma futura parceria, certamente vai constar o elemento lealdade, né? Esse elemento eu aprendi, Kátia, na vida, é fundamental nas relações humanas e nas relações políticas, nas relações de trabalho, há que ter lealdade, né? As pessoas, quando são leais, elas são reconhecidas. Eu tenho bastante, digamos assim, restrição a pessoas que não têm lealdade,
né? Eu acho que a lealdade é uma condição na política. Então, esse é um elemento agregador. O vice-prefeito ou a vice-prefeita que me acompanhar nessa chapa e que vai ser escolhido, né, vai ser debatido pelos partidos que estão comigo, né? Enfim, não é a Mari que vai... É óbvio que eu vou ter opinião sobre isso, mas haverá as indicações, né, das pessoas que estão me acompanhando nessa caminhada, vai ter um papel no governo, né? Óbvio que vai ter um papel no governo, assim como eu gostaria de ter tido. Eu poderia ter ajudado muito o Livramento, se não houvesse o rompimento que houve, né? Eu não compreendo os ataques que eu sofri de parte de vereadores, né, na Câmara de Vereadores do partido, né, do prefeito. Não compreendo nem o impeachment que eu sofri, porque não tinha nenhuma razão de acontecer, né? Então, aquilo que eu não gosto que façam comigo, eu não vou fazer para o outro. Eu sou uma pessoa do diálogo. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer a gestão em equipe, né? Ouvindo todas as pessoas, partilhando das opiniões, tomando decisões, sim, porque eu tenho essa capacidade de tomar decisões, ouvindo as pessoas, mas eu tomo decisões, né? Então, o vice-prefeito vai ter um papel determinante, seja ele quem for, ele vai estar comigo, junto comigo, tomando as decisões. A Mari foi a Brasília para buscar dinheiro, fica tranquilamente aqui trabalhando. Acho que é assim que a gente constrói um projeto. Isso eu não estou te dizendo da boca para fora, porque eu não costumo construir rompimentos. Eu trabalho, a minha lógica é encontrar convergências, não divergência. É muito fácil a gente achar divergência quando a gente quer, né? Difícil é tu procurar e tu ter a disposição de achar a convergência. E esse é o meu desejo, que a gente tenha uma dupla muito boa, né? Que trabalhando junto. E a cidade em paz, Kátia. Ninguém mais aguenta a briga. Tem que ter serenidade, tem que ter paz na política, tem que ter fraternidade entre as pessoas, né? Tem que ter alegria ao fazer política. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Nós não podemos estar na política para ser tristes. Nós temos que ser alegres no fazer política, porque na política nós temos que fazer o bem para as pessoas, né? Essa é a finalidade da política. Muito bem. Vamos para a nossa próxima pergunta. É importante ressaltar que o poder público, sobretudo o executivo, o qual se trata a nossa discussão, busca um serviço que atenda melhor o cidadão. Isso não é uma tarefa fácil. As empresas sabem que tem que investir em gestão, mas sentem dificuldades de encontrar pessoas capacitadas para gerir os colaboradores. Qual sua proposta para ter um secretariado e chefias qualificadas, que sejam verdadeiros líderes para promoverem a qualidade necessária ao serviço público, e não somente partidários do seu próprio partido e dos partidos aliados, que na maioria das vezes não possuem as mínimas condições de estarem num cargo de chefia, muito menos num secretariado? Sua administração será técnica ou irá trocar cargos por apoio político? Nossa, nunca. Nunca, eu sou contra isso, né? Eu não penso que a política deva ser feita dessa forma. Tanto isso é verdade que, quando nós iniciamos o governo, a discussão que nós fizemos foi com os partidos políticos. Eu valorizo os partidos políticos. E o secretariado que nós montamos nesses 5 meses de governo foi um secretariado técnico e humano. Para mim, esse valor é fundamental. A pessoa que estiver à frente da gestão, ela tem que ter um olhar humano para a população, ela tem que ter a humanidade em si, ela tem que perceber que um governo trabalha para todos, mas que tem uma população em qualquer município que precisa mais do poder do Estado, né, que precisa de política pública para que tenha melhor qualidade de vida, que pense no transporte coletivo como uma política pública
para a população, né? Que pense no desenvolvimento da cidade, da sua infraestrutura, asfaltamento, tapar os buracos, cuidar dos bairros da cidade, enfim, porque as pessoas precisam disso para ser felizes, né? Que pense nas praças limpas, nas ruas limpas, porque as pessoas precisam disso para ser felizes. Então, o secretariado, ele tem que ser um secretariado técnico e humano, e eu acho que os resultados, né, que nós tivemos nesses 5 meses, na grande maioria, secretários que tiveram esse elemento, esse componente técnico humano, foram muito bons. Eu poderia falar, por exemplo, do trabalho feito na área da saúde, né, Kátia? Enfim, ali, naquele período, nós reformamos o pronto-socorro da Santa Casa, reformamos a UTI da Santa Casa, fizemos os 18 leitos de isolamento, né, na área SUS, para o pessoal, as pessoas com suspeita de Covid, recuperamos 17 respiradores, adquirimos um, montamos aquela barraca de triagem com recursos do governo federal para pagamento de equipamento e equipe, reformamos a nossa UTI, adquirimos EPI para todos os profissionais da saúde, seja da Santa Casa ou da nossa saúde, implantamos o serviço esse de telemedicina, né, com acompanhamento residencial pelos profissionais médicos, abrimos um centro de atendimento noturno na Unipampa, né, fizemos instalação de ar-condicionado, estavam tudo amontoado ali na Andradas, onde era o Centro de Estudo Latino-Americano, e não estavam instalados. Então, fizemos a instalação, recuperamos as unidades de saúde, enfim, fizemos a reforma da ala SUS lá do hospital, com pintura de parede, colocação de 20 ar-condicionado que a gente ganhou da Receita, né? E a arrumação do piso, quer dizer, compramos aqueles medidores de temperatura, efetivamos um convênio com o cemitério Vale dos Sinos, devidamente licenciado pela FEPAM para o acolhimento de pessoas que fatalmente morreram pelo Covid, né? Adquirimos carrinho para cirurgia cardíaca, enfim, repassamos nesse período R$1.948.000 do livre para a Santa Casa, né? E além do trabalho que nós fizemos na saúde do município. Eu quero aqui prestar uma homenagem a esses profissionais. Então, quer dizer, tinha uma liderança ali naquela secretaria que possibilitava o trabalho, não perseguia ninguém, né? Valorizava o funcionalismo, e eu acho que isso é o papel nosso como gestor, valorizar os profissionais, valorizar a área técnica do serviço público, né? Valorizar o servidor público, porque nós, políticos, passamos, eles vão ficar. Tu quer ver? Vou te dar um exemplo, Kátia, né? Sobre essa pergunta. Nós temos hoje 5 pessoas concursadas em gestão pública no município. Essas pessoas estão em diferentes áreas, são muito capacitadas, todas elas. Mas essas pessoas não estão desenvolvendo o trabalho para aquilo que elas se formaram, né? Elas perfeitamente podem estar numa sala que faça o planejamento da gestão, o acompanhamento da gestão, o monitoramento, né, que ajude o município a reformular os seus processos para deixar a burocracia, né, uma sala do investidor atuante já mostrou que tem um resultado positivo, né, que a gente derrota a burocracia e dá mais agilidade aos empreendimentos, e isso é uma meta minha. Então, a qualidade das pessoas que vão estar comigo, né, e que eu pretendo manter o número de secretarias que eu tinha antes, né, reduzindo o número e também o número de cargos de comissão, valorizando os servidores, né, como sempre fiz,
é óbvio que ela está intrinsecamente ligada à minha forma também de fazer a gestão, né? Eu acho que o gestor reflete os seus parceiros, né? Então, eu busco muito a qualidade naquilo que a gente faz, né? Porque eu respeito o dinheiro público e respeito a população. E quem trabalha comigo sabe que eu não tenho hora para trabalhar, né? Eu tô ligado na tomada sempre, né? Eu quero sempre fazer as coisas andarem. Então, quem trabalhar comigo, quem estiver do meu lado, seja como vice, seja como um secretário, ou enfim, um adjunto, ou o que for, né, um assessor, vai trabalhar bastante, porque nós precisamos trabalhar muito para o Livramento. O Livramento precisa de uma gestão séria, austera e que trabalhe bastante. Quanto ao quadro de professores do município, quais os planos para a educação e para a valorização desses professores? Eu penso que, em primeiro lugar, tem que ser feito concurso público, né? Lembra que no começo da gestão, eu cheguei, já estava lá um planejamento feito, né, para fazer o mesmo tipo de processo seletivo, né, com títulos, né, enfim, que no meu ponto de vista não é confiável, né, e a vida tem nos demonstrado isso, que efetivamente não é confiável, né, então eu fiz um acordo judicial, né, para a realização de um concurso público até setembro, tá, nomeei a comissão, né, para que fosse feito isso, né, para que pensasse esse concurso, o edital, enfim, ver quem vai fazer a prova, né, colocasse de pé o concurso público para que em 2021, né, nós tenhamos professores nomeados, não tenhamos esse imenso número de contratos que hoje tem a prefeitura, né, que dá a possibilidade de inúmeras influências não republicanas, né, na hora da contratação. Como o Ministério Público e a Justiça permitiram que fosse usado o processo dito seletivo de 2019, eles permitiram, e isso foi dialogado com o Conselho de Educação, com o controle interno, com a Câmara de Vereadores, né? Nós fizemos isso. Lamentavelmente, a pandemia veio e hoje nós estamos sem aula, né? Apenas aulas virtuais estão acontecendo com o esforço dos professores do município, o que eu acho. E eu acho que a educação no município de Santana do Livramento é muito boa, viu? Eu acho que os nossos profissionais são excelentes. E eu me vejo muito nesses professores, né? Outro dia as gurias de uma determinada escola me mandaram as fotos, né, elas empoleiradas na parede, enfeitando o colégio, todo mundo ansioso, né, para que voltem às aulas, preparando coisas para os seus alunos para mandar pela internet, e não podendo pela internet, não entreguei em casa. Então, o magistério é muito isso, é muito amor, né, então valorizar com uma capacitação continuada, né, enfim, melhorar as condições de trabalho dos professores, do seu deslocamento para as escolas de zona rural também, valorizar esses profissionais que não são valorizados em nenhum lugar do mundo, né? Acho que isso é uma tarefa como prefeito que eu gostaria muito de desenvolver e passar essa confiança, né, para os nossos professores. As pessoas me conhecem, quando eu tenho, enfim, houve um momento nessa gestão, Kátia, que todos os prefeitos da Anfro tinham decidido que iam demitir os contratados, né? E eu sofri uma enorme pressão dos meus colegas, né, naquele momento, para tomar essa decisão. E eu não tomei essa decisão. Eu não demiti os contratados porque não acho que seja humano tu demitir pessoas, né, num momento de pandemia, né? Um momento em que as pessoas estão precisando do salário, são professores, né? São pessoas que estão ali, que não estão dando aula, não é porque pelo seu desejo, né? Então, eu penso que essa valorização, os professores podem contar, eles sabem que eu tenho isso dentro de mim, porque eu
eu sou vocacionada ao magistério, tenho muita saudade da sala de aula. Me encanto, né? Cada vez que eu vou num colégio, adoro aquela gurizada e as perguntas. E isso é um ambiente que me dá muita felicidade. Eu fui muito realizada como professora. Muito bem. Vamos para nossas duas últimas perguntas. Caso eleita, estará assumindo a prefeitura em um momento de crise, que mexe com o bolso das famílias e, consequentemente, interfere na arrecadação das prefeituras, pois as pessoas compram menos, consomem menos e pagam menos impostos. Como pretende compor as contas para cobrir os gastos e obrigações da prefeitura e ainda fazer investimentos? Tem uma coisa no meu plano de governo que se chama gestão fiscal, né? Acho que, primeiro, né, tem algumas medidas assim que são básicas, que devem ser adotadas para a melhoria da nossa receita, né? E que não exatamente são aumento de impostos, né? Por exemplo, o recadastramento georreferenciado, né, da base da base urbana do município e da base rural é uma medida importante, né? Porque certamente vai dar, digamos assim, justiça, né? Quem tem mais, paga mais, e quem tem menos, paga menos. Eu acho que o IPTU com uma base territorial devidamente georreferenciada, vai qualificar, né, a nossa arrecadação. Nós trabalhamos muito no processo de baixar aquele monte de processo de dívida ativa do município, né? Ali tem mais de 110 milhões ali, né? Então, eu acho que isso é um trabalho que a Procuradoria, quando eu assumi como prefeita, recebeu total liberdade para fazer. Então, isso também é uma forma de melhorar a receita do município, né? Qualificar as estradas rurais, né? Nós temos que ter um programa efetivo de recuperação das estradas rurais, dialogar com a comunidade do campo, né? Porque os produtores rurais, eles ajudam, eles não atrapalham, né? Dar transparência em relação com eles, ao suporte que eles possam nos dar para a recuperação de estradas rurais. Nós temos no nosso projeto a implantação de um plano de recuperação usando recursos do Imposto Territorial Rural, né, do ITR, recursos do município também, recursos do governo federal, se possível captar, né, através de emenda, recursos que possam os produtores também aportar nesse fundo, e eles decidirem aonde é que vai ser feito esse investimento. Nós temos aproximadamente 700 quilômetros de estrada de escoamento e produção no município, né? Quando a produção escoa, né, o que dá de retorno para o município? ICMS, né? Então, isso eu acho que é uma ação fundamental. A sala do investidor, né, para dar transparência e agilidade aos novos empreendimentos, a captação de investimentos na cidade, de empresas que possam se instalar aqui no nosso município, o investimento nesse polo tecnológico binacional, né, que eu acho que vai gerar muito emprego e renda para a cidade, né? Penso que também internamente nós temos que ter uma central de compras, é muito dinheiro que se gasta, porque não existe a central, né? Cada um compra, sei lá, folha, compra caneta, compra tinta, são coisas que a gente precisa qualificar, né, dentro da gestão para que a gente possa melhorar a arrecadação do município. Eu fui visitar duas experiências lá em Caxias, né? A sala de georreferenciamento, essa que eu citei, que eu gostaria de implantar em Santana do Livramento, e a sala de projetos, né? Então, eu quero ter uma sala de projetos, eu quero ter uma equipe preocupada em achar dinheiro. Aonde que estão os editais, o que está ofertado no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Integração Regional, onde que está o dinheiro, enfim, do turismo, sabe? E
E o turismo, propriamente dito, é um grande potencial de geração de emprego e geração de renda para a nossa cidade. Nós tivemos um período em que nós tínhamos um turismo rural muito ativo em Santana do Livramento. Tinha 12 hotéis fazenda, né? Então, recuperar isso, eu acho importante. Trazer as pessoas não só para o turismo de compras, né? Nós somos o segundo destino turístico do país, mas também trazer as pessoas para ficarem em Santana, gastarem em Santana. Então, eu acho que é possível a gente, com austeridade, né? Reduzindo os custos da máquina, menos CCs, menos secretarias, né? Organizando o nosso central de compras, organizando o nosso almoxarifado central, enfim, georreferenciando a planta urbana do município, a planta rural. É possível que a gente, melhorando as estradas para a saída da produção, né? Criando o produto santanense, dando visibilidade para o produto santanense, e apoiando as agroindústrias, né? Apoiando a agricultura familiar, né? Apoiando a produção do leite, a produção ovina, a produção do mel, né? Tornando esses dois APLs, nós temos a condição de melhorar a receita do município e fazer, sim, investimentos. Né? Mas também buscar investimentos fora, né? Buscar recursos nos ministérios do governo federal, que concentra 60% dos recursos de toda a arrecadação, né? E buscar dinheiro buscar recursos através das emendas dos parlamentares que fazem voto em livramento. Né? E que é importante que tenham façam esse retorno para nós. Muito bem. Agora vamos para a última pergunta, Mari. E tu já pode também, já te dou 10 minutos, tu responde e já dá tuas considerações finais, tá ok? Qual Okay. sua proposta de valorização? Qual sua proposta de valorização aos servidores da Prefeitura de Santana do Livramento? E como pretende cumprir tal compromisso? Bom, eu acho que nós valorizamos os servidores da prefeitura quando nós os respeitamos, né? Quando eles não são perseguidos pelas suas opiniões, por exemplo, né? E quando eles realizam as funções para a qual eles estão preparados, né? Durante o período que eu peguei justamente agora, nesse momento, o momento da database, né? Dos servidores públicos, né? Não pude dar um aumento real, além daqueles 4% da anuidade, mas foi garantida a inflação, né? Teve prefeito que não conseguiu fazer isso, né? Então, eu acho que manter o salário em dia, né? Respeitar o profissional, dar condições de trabalho aos profissionais, aos servidores públicos é uma condição. Eu respeito o servidor público, né? Eu acho que, como em todo meio, né, existem bons professores, maus professores, existem aqueles que são bons servidores públicos, aqueles que não são bons, né, mas médico bom, médico ruim, mas a grande maioria tem o desejo de ser valorizado, né? Tem o desejo de realizar o seu trabalho e ver o seu trabalho reconhecido pela cidade. Nós não somos, os políticos, ninguém sem o apoio dos servidores públicos, né? E para isso nós precisamos ter um ambiente de paz na prefeitura. Acho que isso é uma condição sine qua non. Por exemplo, a questão do CISPREM, né, que foi aprovada hoje na Câmara de Vereadores. Não houve discussão com os servidores precisavam ser ouvidos, né? Na verdade, que eu poderia ter feito essa discussão sem um cálculo atuarial que foi pedido em 2019 e chegou depois que eu saí, não tinha como fazer essa discussão. Era preciso que um projeto fosse para a Câmara respaldado por um cálculo atuarial, entende? Então, é uma forma de entender o governo que eu tenho, os meus parceiros de caminhada também têm.
né? Eu jamais vou deixar de valorizar o diálogo com o servidor, né? Receber os servidores para conversar, ouvi-los nas suas demandas. Aquilo que puder ser feito, ótimo. Aquilo que não dá para ser feito, seja sincero e verdadeiro e diga que agora não dá, mas que vamos sentar num próximo momento. Eu sei que tem uma outra grande angústia com relação aos servidores, que são as licença-prêmio, que não são pagas desde 2012, né? E isso é uma angústia. E o município hoje não tem condições ainda de arcar com esse custo, né? O CISPREM é um grande problema, né? Enfim, o CISPREM é fundamental, é a aposentadoria, mas saibam todos que o último depósito feito a parte dos parcelamentos do CISPREM, durante os 5 meses em que eu estive, nós procuramos colocar em dia, gastamos quase 3,5 milhões nisso. Fizemos o nosso depósito patronal no valor de 1 milhão. E os depósitos, a arrecadação que é feita dos servidores, ela toda retorna para o CISPREM. Não pode deixar de fazer isso, senão é apropriação indébita. Ah, mas utilizou o fundo. Todos os governos têm utilizado o fundo, mas não é a prefeita que faz isso, é o próprio CISPREM. A prefeitura não tem acesso aos cofres do CISPREM, a contabilidade do CISPREM, né? Isso é gestado pelo próprio CISPREM, e durante esses 5 meses de mandato, inclusive, quem comandou o CISPREM foi uma servidora, né, pública do CISPREM. Então, para mim, é uma condição, né, esse ambiente de diálogo, de verdade, de olhar no olho das pessoas, né, e dizer exatamente como vão ser as coisas. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que conheço a gestão, eu conheço a Prefeitura de Livramento, todas as áreas da Prefeitura, né, quais são os problemas que tem. Então, atuar como prefeita, quando a pessoa tem esse conhecimento, é um facilitador. Eu acredito que esse ambiente será sempre preservado. Eu não tiro o direito de trabalhadores. Eu defendo o direito de trabalhadores, né? Então, e o ambiente de diálogo com o servidor público é uma questão fundamental. Eu não sei quanto tempo me resta ainda do que nós tínhamos combinado, né? Mas eu quero agradecer muito essa oportunidade, cara. A ti, a toda a equipe do Chimarreando, a todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Mandar um beijo muito fraterno a quem curtiu, acompanhou a nossa live, né? Dizer para aqueles que perguntaram, né? Que sempre que possível eu vou responder as perguntas que ficarem, né? Enfim, nos comentários da live. Eu tive um imenso prazer de fazer esse diálogo, porque eu me senti muito à vontade conversando contigo. Tu és uma servidora pública e tu me conheces, né? Tu sabes qual é a minha atitude, né, com relação ao servidor público. Então, e os companheiros da tua equipe também sabem. Então, foi um grande prazer poder manifestar aqui o meu desejo, né, de ser prefeita de Santana do Livramento. Estou pré-candidata com um grupo enorme de pessoas do bem, que são pré-candidatos a vereadores e vereadoras do MDB, né, do PSB, do PL. Poderemos ter outros partidos ainda nos acompanhando, né, nessa caminhada. Eu tenho sempre o desejo, sempre o entendimento, né, de que muitas cabeças pensando sempre vai ter maior benefício do que uma só, né? Então, me sinto muito preparada para desenvolver essa tarefa. Agradeço o apoio de todos os amigos e amigas que estiveram conosco durante essa live e aqueles que estão nos acompanhando também na caminhada. Eu faço a política, entendo a política como um instrumento para fazer o bem para as pessoas, né? Se não fosse por isso, eu nem estaria na política. Eu acho que fazer o bem através da política é uma tarefa de todo político. E eu espero que, em 2021, nós tenhamos um outro ambiente, né? Um ambiente de paz e fraternidade, um ambiente de trabalho, um ambiente de alegria, um ambiente propositivo, né? Um ambiente sem ataques, né? Um ambiente em que as pessoas não ofendam, não se ofendam, né, através da internet, ou usando o microfone, porque isso tem que fazer parte do passado. Essa pandemia tem que nos ensinar a ser seres humanos melhores.
melhores, né? Porque a pandemia, o vírus, ele não olha se a pessoa é rica ou é pobre, se é negra ou é branca, se é LGBT, se é heterossexual, enfim, ela não olha nada. A pessoa, todo mundo vai para a Santa Casa de Misericórdia, né? Então, acho que isso tem que deixar para a humanidade mais espiritualidade, né? Um maior desejo de fazer o bem para as pessoas, de fazer a boa política e, especialmente, que a gente se torne seres humanos mais gratos pelo que somos, pelo que temos, né? Por estar vivos. Hoje a gente sente tanta saudade de um abraço, né, Kátia? A gente verdade. sente tanta saudade da convivência. Eu estou longe da minha filha, né? Pude ver meu neto apenas uma vez, enfim, e muitas pessoas estão passando por essa situação. E eu tenho certeza que a gente vai sair pessoas mais solidárias desse momento ruim que a humanidade está vivendo, mas com muita esperança, né, de que as coisas melhorem, né, de que isso passe logo, seja descoberto alguma cura, que a gente possa entrar 2021 vivendo um outro momento. Agradeço muito a oportunidade e a todos que estiveram conosco. Muito obrigada. Em nome da equipe do Chimarrando na Fronteira, eu que agradeço por ter aceitado o nosso convite. A gente vive um momento, assim, na página que nem todos têm essa coragem de aceitar um convite do Chimarrando, mas a gente costuma deixar os nossos convidados completamente à vontade. Muito bom, então, acredito que todos estão saindo vivos das nossas lives, né? Então, não tem por que terem receio de agendarem com a gente. Tu és excelente condutora de uma live. Obrigado. Lhe agradeço do profundo do coração o respeito com a nossa página, comigo como pessoa, como servidora também, que eu sempre tive o seu respeito, e lhe desejo boa sorte na sua caminhada, e fica aqui aberto um convite, a gente sábado está inaugurando um novo programa, né, no Chimarreando, que é o Charlas e Chimarrão. É mais uma conversa descontraída, é tipo uma roda de chimarrão virtual, e aqui a gente entrevista não o político, a gente entrevista a pessoa. Então, fica aberto o convite, se quiser participar num sábado, será todos os sábados, fica aberto esse convite. Aceito. Se quiser participar, vai ser mais pessoal e não tão político, para conhecerem a pessoa, entendeu? O ser humano. E muito obrigada. Obrigado. Depois eu entro em contato, então, para agendar uma data com a senhora. E muito obrigado, um beijo no seu coração, boa sorte, e o Chimarrando está sempre de portas abertas para vocês, para todos vocês da comunidade e para todos os pré-candidatos, e o espaço aqui é de vocês, de todos vocês. Obrigada a todos que assistiram a live, curtam, compartilhem, façam suas perguntas. Muito obrigado, Mari, pelo respeito pela página e por todos nós. Beijo no coração. Beijo. Tchau, pessoal. Uma boa noite a todos. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite.